Como preparar um período de louvor comunitário? Como é que eu faço? Bom, conceitos apresentados e discutidos, vamos agora para uns vídeos finais dessa série apresentando sugestões práticas para quem milita no dia a dia do ministério. E, por serem práticas, obviamente não são teóricas nem conceituais, mas eu entendo que consideram todos os conceitos dos quais nós falamos até agora. Um bom alicerce, um bom conceito, é a base de toda boa prática. Práticas ruins geralmente nascem de um conceito meio falho ou de um alicerce muito pouco firme. Como eu faço para preparar um período de louvor? Pense no começo, no meio e no fim. Se o período de louvor for tratado como um mero arremedo de músicas avulsas, vira uma playlist sem pé nem cabeça. Pode até agradar uns, mas não o fará para os outros. O período de louvor comunitário é parte do culto e deve ser tratado como tal. Tem seu lugar, tem sua razão, deve ter uma certa sequência. Como diz o Paulo César, do Grupo Logos, tamanha é a sua importância que quem o prepara e o dirige deveria ter preparo teológico, assim como o pastor que prega, o mestre que ensina. Defina os seus objetivos e os persiga, os busque. E é claro que eu não estou falando aqui do objetivo de animar o auditório, nem de preparar o povo para o sermão que virá. Se esse é o seu objetivo, se esse é o seu intento, eu não tenho muito mais que te ajudar aqui. Monte o período como quem prepara uma mensagem, como quem prepara um sermão. Não pense primeiro nas músicas, elas vêm depois. Não pense primeiro nos músicos e nem em agradar gregos ou troianos. Pense na essência. E será que há sequências e regras adequadas? Eu penso que sim, e eu exemplifico. Todo formato de culto, minha opinião, passa por elas. Algumas denominações até que as incluem nos programas e boletins como subtítulos e etapas de culto. Mas, muito acima de tradições ou costumes, vamos para a Bíblia. Primeiro texto, a visão de Isaías, em Isaías 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Esses são os versos 1 e 2. O que você está vendo aí é contemplação. Quando se entra na presença de Deus e se visualiza toda a cena. Seguindo. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Verso 3 e 4. Você está vendo aqui a exaltação. A nossa primeira reação diante de toda a grandeza de Deus, toda a soberania de Deus. Louvor, respeito, admiração. Versículo 5. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O que você vê aí? Confissão. A nossa segunda reação diante da santidade de Deus. Nós não nos sentimos e não somos dignos de estar onde estamos, nem sequer poderíamos sobreviver a tanta santidade, pois somos impuros e pecadores. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Versos 6 e 7. Purificação. A consciência de que nós fomos chamados a estar diante de Deus e purificados por Ele mesmo, para que lá estivéssemos. E segue, e então ouvi a voz do Senhor conclamando, a quem enviarei? Quem irá por nós? Chamado.
convite a um compromisso. E Isaías responde, e eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Compromisso. É a nossa resposta, o atendimento à nossa disposição para atender o chamado de Deus. Um outro modelo similar era o modelo do tabernáculo de Israel. Se observa isso em vários capítulos do Pentateuco, seja no modo como o tabernáculo deveria ser construído, e depois o templo, seja nos rituais que deveriam ser observados pelos ofertantes, pelos sacerdotes, pelos oficiantes. A coisa começava na entrada do tabernáculo, a entrada no ambiente da celebração. Era uma área exclusiva, santificada, que não deveria ser usada para mais nada além daquilo. A altura do tabernáculo, a riqueza dos detalhes, dos acabamentos, dos portais, o ouro contido, o tipo de madeira, tudo aquilo dava aquela ideia da grandeza, da contemplação da grandeza de Deus. Seguia-se então o momento da entrega das ofertas, dos corais, o louvor, cantando a exaltação, o respeito manifesto. E depois vinha o momento da limpeza, o momento que o sujeito ia naquelas bacias de lavagem, e as bacias tinham espelhos no fundo, de tal forma que fazia um contraste entre a pequenez do homem e sua complicação diante da grandeza de Deus dos céus. É o momento da confissão, o momento do confronto. Em seguida vinha o momento do sacrifício, da oferta pelos pecados do ofertante, da sua família ou do seu povo. A purificação vinda pela imolação de um animal perfeito e sem mancha, simbolizando Cristo morrendo para abrir caminho para que um homem impuro pudesse se apresentar, pudesse estar diante de Deus. Em seguida, a oferta, o sacrifício era queimado no altar, símbolo de sua aceitação, santificação, entrega, isso era manifesto. E ainda existem outros modelos, por exemplo, no Apocalipse, mas todos eles acabam tendo a mesma estruturação. Cabem outras coisas? Claro que sim. Momentos de testemunho podem dar suporte a uma das partes do culto. Ou mesmo, esses testemunhos podem funcionar como um reforço do que será ou foi pregado. Por último, é importante lembrar que o período do louvor faz parte do culto, mas não é o culto todo. O que deve ter começo, meio e fim é o culto todo, não necessariamente o período do louvor. Assim, conexão e afinação entre os que dirigem o culto é primordial. Por exemplo, no modelo de Isaías, é provável e natural que as etapas do chamado e compromisso aconteçam durante a exposição da palavra, ou mesmo depois dela. E o fechamento do culto, que pode incluir música, deve considerar isso. Quando todo mundo pensa junto, a coisa fica uma só. Se pensam diferente, vira uma coxa de retalhos. Claro e óbvio. No próximo vídeo a gente fala de como escolher canções.